Cristo chamando, chama por ti e por mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 9 de julho. Hoje comemora-se o dia da Revolução Constitucionalista. E eu espero que você, telespectador que está conosco, abra o seu coração nesta manhã para receber a palavra que vamos transmitir. Uma outra mensagem que nós também registramos e trazemos nesta manhã com o tema Responsabilidades de um verdadeiro atalaia. Nós vamos ouvir esta primeira parte hoje e amanhã ouviremos a conclusão. Espero que você, na condição de um cristão, reconheça que Deus nos constituiu como verdadeiros atalaias. O programa Opção para a Vida, podemos assim dizer, há 27 anos, nós estamos aqui nesta condição de atalaias, transmitindo, comunicando sempre as boas novas de salvação, a mensagem do Evangelho que transforma, a mensagem do Evangelho que realmente pode mudar, né? E trazer para você a esperança de uma vida em paz, de uma vida eterna com Deus. E você deve, portanto, abrir o seu coração para ouvir a primeira parte, sem perda de tempo. Porém, antes, eu quero convidar você, ou lembrar a você, que nós estaremos realizando mais uma conferência teológica no dia 27 deste mês, é uma sexta-feira, sábado 28 e no domingo 29, em nosso templo, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início ali da Avenida Brasília, no Giradouro. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família a participar desta conferência teológica. Eu espero que aqueles que são estudiosos, que desejam estudar a palavra de Deus, possam estar ali conosco participando de mais uma conferência teológica. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com esta primeira parte desta mensagem que nós transmitimos com o tema Responsabilidades de um verdadeiro atalaia. Nossa mensagem, Responsabilidades do verdadeiro atalaia. Vamos ler comigo essa frase? Responsabilidades do verdadeiro atalaia. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Você que está em casa pode nos acompanhar no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos de 1 até o versículo 20. Nós vamos deixar esta leitura como base aonde nós vamos trazer esta mensagem. E eu espero que nesta noite cada pessoa que está aqui no templo saia deste lugar, ou que esteja em casa nos assistindo agora, através do YouTube, através da TV Maior, através da TV Master, canal a cabo, você se torne um atalaia, mesmo aí onde você está. Vamos ler Ezequiel 33, versos de 1 a 20. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade,
mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir este perverso o penhor, e ganhar o furtado, e andar nos estatutos da sua vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Amém. Ezequiel, nessa escritura que nós acabamos de transmitir, ele está falando sobre o papel, a tarefa, a incumbência, a responsabilidade do atalaia. E eu queria falar sobre, primeiramente, o que significa atalaia, biblicamente falando. Atalaia é o papel daquele que funciona, que trabalha, que está na condição de guarda, de vigilante, de sentinela. E geralmente na antiguidade, principalmente no Antigo Testamento, e aí é por isso que você vai entender, as cidades eram todas muradas. Jericó era uma cidade toda muralhada, e em cada ponto estratégico da cidade havia uma guarita, aonde ficava um guarda. Esse guarda, esse vigilante, ele fazia o papel do atalaia, ele exercia a função de atalaia. Ele estava vendo
quando os inimigos ou os adversários vinham de encontro à cidade para atacar, e ele avisava por dentro do muro da cidade que todos estivessem precavidos e prevenidos que o inimigo se aproximava. Essa era a função do atalaia. É por isso que a gente vai ver Jerusalém, a antiga Jerusalém toda murada. E lá tem a torre do rei Davi. É uma torre que ainda hoje está intacta. Davi, como guerreiro, ele quando tomou conta de Jerusalém, havia aquelas guaritas onde ficavam as sentinelas de prontidão dioturnamente. Não podiam, portanto, vacilar, porque o inimigo poderia contra-atacar, e eles então tinham que estar prontos contra todo inimigo ou adversidades. Então Jerusalém, Jericó, essas cidades tinham as torres de vigia. Eu quero citar 2 episódios do Antigo Testamento que lembram bem situações em que esses atalaias estavam de prontidão e eles estavam esperando alguma notícia alvissareira de quando Israel estava em campo de batalha. O primeiro exemplo que eu quero citar no Antigo Testamento está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículos 12 a 22. Quando Israel foi enfrentar os filisteus, diz a palavra de Deus que Samuel, que era vidente, que era profeta, nos seus dias, tinha o Eli como sacerdote da casa de Israel. Ele já estava avançado em idade, 98 anos de idade, tinha perdido a visão, era cego. Os seus 2 filhos, Ofni e Finés, tinham ido para o campo de batalha. E aí ele ficou numa expectativa muito grande, porque além dos seus filhos estarem lá no campo de batalha, estava também em jogo a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança era o símbolo, repito, da presença de Deus. E agora, quando os filisteus venceram a batalha, tomaram a Arca da Aliança, os 2 filhos de Elias, do sacerdote Eli, haviam sido mortos. Um dos homens veio trazer a notícia para o sacerdote Eli que estava em Jerusalém. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versos 12 a 22, diz que o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, esperando vir notícias lá da guerra, como tinha se deflagrado aquela guerra, aquele conflito. Então veio um deles surrado, cheio de poeira, cheio de terra, dar a notícia, e uma notícia não muito boa. Eu quero ler para vocês como foi o impacto dessa notícia, quando aquele atalaia veio trazer a notícia, no capítulo 1 Samuel, capítulo 4, versículos 12 a 22. Prestem atenção, porque isso é importante, você vê a tarefa, a função do atalaia, que era de levar notícias, como também de estar nas torres de vigia de sentinela. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e a terra sobre a cabeça. Ele estava vindo do campo de batalha. Quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, que ele estava na função de um atalaia, de trazer notícias, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli ouviu os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado, já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. E ele perguntou: que sucedeu, meu filho? Veja, dos seus limites e o constituir por atalaia, no caso o atalaia, aqueles que ficavam nas torres ou que levavam ou traziam as mensagens,
E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Observem que a responsabilidade é somente de você anunciar, proclamar, dizer, avisar o perigo, o risco que as pessoas têm de, enquanto estão com vida, porque Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo, saberem aproveitar a oportunidade de fazer a sua decisão enquanto estão com vida, porque depois da morte seguir-se ao juízo final. Conta-se que uma linha férrea passava nas montanhas, aonde depois tinha uma ladeira, logo adiante uma grande ponte com altura enorme, e choveu muito naquela região. Algumas daquelas rochas rolaram, e veio de encontro àquela ponte, a ponte ruiu, e um moço que morava nas imediações daquela região montanhosa, lembrando-se que no outro dia passaria o trem, tinha uma hora que o trem passava por ali, ele viu que o desastre já estava, havia fatalidade, era fatal, não havia quem escapasse, porque o abismo era enorme. O que ele fez? Ele pensou o que poderia fazer, então ele sacrificou uma novilha, trouxe um lençol branco, todo o sangue daquela novilha, ele umedeceu aquele lençol, e de madrugada cedo ainda ele saiu para andar quilômetros antes daquele trem chegar naquele abismo, onde iria se despencar abismo abaixo. E quilômetros bem distante, ele içou uma vara, colocou aquele lençol todo manchado de sangue, sinalizando para que o maquinista, quando chegasse, começasse a brecar os freios do trem, e ele perdesse toda a velocidade e parasse antes de chegar no abismo. Esse moço pensou e fez exatamente isso. Ficou lá quilômetros antes, porque você sabe que o trem, para ele frear, tem que brecar muitos quilômetros antes, a velocidade que ele vem, principalmente em montanhas descendo. Então ele andou quilômetros e fez exatamente isso. Dado o momento, o trem aparece, e quando o trem aparece, então ele vai para a beira da estrada e começa a acenar, com aquele lençol vermelho, todo umedecido, dizendo do perigo. E o maquinista, que vinha percebendo realmente que alguma coisa poderia acontecer, o desastre poderia ser evitado, ele foi brecando o trem, freando, salvou a vida de todos os tripulantes daquele trem. Nas praias do Recife, em Boa Viagem, existe ameaças de tubarões famintos, famigerados, comerem, atacarem banhistas, surfistas. Esta semana passada mesmo, um jovem foi atacado. Porém, naquelas praias, que eu já estive lá, e acho que muitos de vocês já devem ter passado por lá, existem placas sinalizando: cuidado, tubarões. No Maranhão, nós tivemos a oportunidade, na ocasião de estarmos lá, em visita, pela ocasião de um concílio, e havia também placas sinalizando, inclusive uma delas dizia assim: não ultrapasse a quebra das ondas. Ou seja, os banhistas deveriam banhar-se quando as ondas se quebram, depois para o raso, não após as ondas quebrarem, porque todos que assim o fizessem correriam riscos de serem tragados, de serem comidos ou atacados pelos tubarões. Além disso, existem também os salva-vidas, que estão lá sempre sinalizando,
Para aqueles banhistas mais afoitos, e alguns até alcoolizados, nem ligam para isso, nem leem aviso, nem se importam com nada daquilo e avançam, e lá eles são atacados por aqueles tubarões ferocíssimos. Aqueles salva-vidas e aquelas placas sinalizando: cuidado, tubarões, não ultrapasse as ondas, a quebra das ondas, eles funcionam como atalaias para salvar aquelas vidas de banhistas desavisados ou descuidados ou alcoolizados que lá se embrenham mar adentro. O papel do atalaia é exatamente esse: avisar. E o aviso está aqui, nesta palavra. Aqui está o aviso. Aqui está a sinalização. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitas são as pessoas que entram por ela. Enquanto que estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucas são as pessoas que entram por ela. Aqui está o aviso. Aqui está um atalaia, agora mesmo dizendo a você, comunicando esta mensagem para você que nos ouve e nos assiste em casa, para você que está aqui: cuidado, cuidado. O aviso lá é contra os tubarões, aqui é contra as astutas ciladas do diabo, contra o príncipe das trevas, contra aquele que é a antiga serpente, contra aquele que vai induzir, seduzir as mentes das pessoas para que elas sejam anestesiadas e elas, quando acordarem no sono da eternidade, se encontrem no inferno. O papel do atalaia é esse: livrar e evitar o inferno. Terceira tarefa é que o atalaia, noutras palavras, eu vou dizer uma coisa aqui que parece até ser uma heresia, mas eu vou explicar. O atalaia, num certo sentido, noutras palavras, ele pode mudar o coração de Deus. Pastor, isso é uma heresia, o que o senhor está dizendo? Vou mostrar. No texto que nós lemos, principalmente no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8. Eu chamo a atenção para que você abra bem os ouvidos da alma e do seu coração para entender o que Jeremias quis dizer. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Essa expressão, arrepender-se, teologicamente falando, é uma linguagem antropomórfica. Teologicamente falando, isso quer dizer, atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos. Deus não pode se arrepender, porque se Deus se arrependesse, Ele não seria Deus. É como se Ele tivesse dito: epa, peraí, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu estou arrependido. Como a gente às vezes quando se arrepende de fazermos uma coisa errada. Nós podemos nos arrepender porque nós somos falhos e humanos e pecamos e erramos. Mas Deus não. Mas por que essa linguagem? A tradução mais feliz seria mais ou menos esta. Seria essa corretamente: Deus ficou triste. Ou Deus teve um sentimento de tristeza. Essa seria a tradução mais correta. Não é que a Bíblia esteja errada ou que haja contradição na Bíblia. Mas quando eu digo que nós podemos mudar como atalaia o coração de Deus, é nesse sentido, de Deus revogar a sentença que Ele estava já decidido a fazer. E isso aconteceu aonde, pastor? Em Nínive.
Devem estar lembrados da história de Nínive. O profeta Jonas, que tinha sido levantado por Deus para ir àquela cidade, uma cidade em que havia mais de 120 mil homens que não sabiam distinguir da sua mão esquerda da mão direita, quer dizer, falando de crianças que não sabem distinguir o que é direito, nem esquerda, nem esquerda, nem direita, pessoas inocentes. Então Deus, quando decidiu realmente destruir, a destruir todos. Jonas, inclusive, eu denomino do profeta fujão. Alguém já disse numa pregação, isso não é coisa minha, de alguém que já pregou, falou sobre isso. Ele não quis ir de navio, foi no submarino de Jesus. Não quis ir de navio, foi no submarino de Jesus, ou seja, no ventre de um grande peixe. O peixe vomitou Jonas lá na beira da praia. Ele tinha tomado um navio para ir para Tarsis, em vez de ir para Nínive, fugindo da responsabilidade. Quando chegou lá, que Deus o salvou e o livrou, deu uma oportunidade, deu uma chance. Ele correu em 3 dias e anunciou a todos os ninivitas que Deus ia destruir, caso eles não se arrependessem. E aí isso mudou totalmente a sentença de Deus de destruição. Isso transformou, isso sensibilizou, isso mudou todo aquele pensamento de destruição, de juízo sobre Nínive. Por isso que eu digo, o atalaia, num certo sentido, ele pode mudar, sim, o coração de Deus, através da sua proclamação e arrependimento, e contrição, e quebrantamento. Você que conhece o Evangelho, você que conhece a Palavra de Deus, você que está familiarizado com as Escrituras Sagradas, você sabe que nós somos realmente, sim, levantados e constituídos por Deus como seus atalaias. Amanhã ouviremos a conclusão desta palavra que Deus nos deu. Eu espero que você, telespectador, continue ligado conosco. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por